Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e a única coisa que eu tenho em comum com Lovecraft é o medo do mar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse escritor tão polêmico, podemos dizer assim, com essas duas personalidades do mundo das trevas, mundo nacional das trevas, podemos dizer assim. Um aqui já é a terceira participação dele aqui, já pode pedir quase música, né? É o Rafael Damascena e o outro é o Rodrigo Pontes, lá do Fábulas Cotidianas RPG. Gente, sejam muito bem-vindos, né? Rafael, por favor, se apresente aí pro pessoal. Toca aí From the Bells do Metallica. Pode deixar. Sou a Fada Marcela lá do Vale das Trevas, já tive aqui algumas vezes. Temos lá um podcast sobre Vampira Máscara. E é isso aí. Beleza, e Rodrigo Pontes aqui, seja muito bem-vindo a esta droga. Então, vamos fazer uma gravação excelente aqui, que eu vi que você, fã, já é, né? Então, por favor, se apresente. Opa! Fala, bebê! Nossa, tô super felizão aqui. Adoro essa droga de canal. Sou viciado nessa droga. Você sempre gosta de brincar. Sou lá do Fábulas Cotidianas RPG e vamos aí, vamos falar do Lovinho, Filipinho. Exatamente. Gente, antes de começarmos a falar sobre o Lovecraft, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre o que os elementos do Lovecraft, o que a escrita do Lovecraft pode trazer pra gente que joga RPG, principalmente Mundo das Trevas. Não que seja exclusivo, mas a gente vai trazer principalmente para esses elementos, tá? Então, antes eu quero agradecer ao Rafael Damascena, que está mais uma vez aqui presente, porque sem esse formato que você está vendo, você não teria a droga especial. E também quero falar sobre a enquete de lobisomem que eu coloquei lá na droga de página, na droga de Insta. Se você não colocou sua opinião, esta é sua última chance, porque semana que vem eu vou fazer a gravação do Guia dos Jogadores, o primeiro, da primeira edição. E se você não deixou sua opinião sobre a ordem de apresentação dos livros de lobisomem, essa é a sua chance para você fazer acontecer, rapaz. Mas só para dar um spoiler, o livro da Worm tá ganhando, então logo em seguida a gente já sabe o que vai ter. Ou não, né? Vamos ver como que vocês vão voltar lá. Beleza? Então vamos começar esse papo aqui sobre o Lovecraft. E eu quero começar falando sobre o estilo do Lovecraft, né? Eu não conhecia, não tinha lido nada, eu só ouvi falar do RPG. A gente tem filmes, a gente tem adaptações, jogos, enfim. E nesses últimos, acho que eu peguei para ler, acho que uns 2 meses assim, por causa dividindo a minha leitura com outras aqui dos livros do Mundo das Trevas. E nessa leitura bem vagarosa eu fui conhecendo o estilo do Lovecraft e eu precisei juntar uma galera aqui para poder falar desse estilo desse cara. E eu juntei aqui, né, o Rafael Damasceno e o Rodrigo Pontes, porque eu sei que eles gostam, eles já leram. E eu quero perguntar pra vocês, começando com o Rafael, o que você gosta exatamente, assim, no Lovecraft, cara? Eu gosto vamos dizer assim, do universo que ele criou à parte, né? Uhum. Ele criou ali uma quantidade enorme de criaturas, de deuses exteriores, que nem ele chama. Tem toda uma construção, de certa forma, bem detalhada de um universo à parte, né? Tipo, não, tudo que ele fala ali, em relação à criação dele, a gente não acha, talvez em outras literaturas, outros contos que não sejam baseados no dele. Ele é meio que o marco zero daquele horror cósmico, né? Sim. E isso, pra mim, se vamos absorver um pouco dessa literatura, vamos direto na fonte, né? Vamos direto no Lovecraft. Eu concordo. E você, Rodrigo, o que te cativou nesse escritor, cara? Cara, Lovecraft, ele me cativou justamente. Eu gosto muito eu acho que ele escreve de uma forma muito rica. É um tanto quanto rebuscada, Uhum. né? Então, eu já indiquei às vezes o Lovecraft para alguns amigos. Eles falavam assim, pô, o cara usa umas palavras meio difíceis e tal, mas eu gosto bastante. E, cara, eu curto muito a forma como ele vai criando, assim como o Rafael falou, né? Que ele cria, embora eu estava lendo, não foi, na realidade, a ideia dele de criar, na realidade, sistematizar esses mitos. Isso veio muito depois dele.
Mas como ele foi criando isso de uma forma tão orgânica, pegando algumas referências, e, cara, como ele cria uma ambientação. Você tá lendo Lovecraft, cara, se você tá realmente lendo Lovecraft, cara, você começa a se ver ali dentro. Ele vai te dando uma descrição de como o personagem tá se sentindo antes de te falar o que ele viu, ou o que ele ouviu. Então, é isso que me cativou muito e me cativa muito em Lovecraft. Pô, interessante, porque a gente compartilha das mesmas visões, assim, eu acho muito interessante ele ter criado o mundo, ele trazer essa coisa catártica, né, pro leitor, eu acho isso muito louco, e eu gosto também da forma, porque realmente, né, não é uma leitura fácil, por mais que seja uma coisa mais popular, a gente vai falar disso mais tarde, mas ele ainda rebusca na linguagem, mas de uma forma, eu gosto da incerteza que ele coloca, né? Da forma que, por mais que ele esteja falando de alguma coisa, e mesmo assim você não consegue entender do que fala, porque é essa sensação que ele quer trazer. Eu acho isso muito louco. E falando já desse sinistro, né? Desse bizarro, dessas coisas que a gente não consegue entender, me lembrou muito, não sei se vocês já leram, as obras do quadrinho do Junji Ito. O Junji Ito, ele, cara, é um autor japonês. Eu sou muito fã das obras dele. E ele, cara, ele tem esse flerte com o bizarro. Tem um canal, é o Super iPad Wolf, que ele fez um vídeo uma vez falando sobre o Junji Ito, falando sobre o horror de uma forma geral. E existe essa diferença entre o que a gente vê, quer dizer, o que a gente não vê e a gente não entende porque não vê, e tem aquilo que a gente vê e não entende mesmo vendo. Então essa sensação bizarra, cara, ela é muito presente no Lovecraft, e eu achei isso muito legal, principalmente esse paralelo com as coisas que a gente vê no mundo das trevas, né? E esse exagero, né, que ele tem, que é trazer para a leitura essa descrição, ele, que nem eu disse, ele tenta descrever as coisas. Vocês têm essa mesma impressão de que é uma coisa exagerada? Você acha que é na medida certa? O que vocês acham, assim? Demais, assim. Cara, eu tenho inclusive, eu quero mandar um beijão aqui para minha morena, que é minha noiva, que também é fanzaça de Lovecraft. A gente é tão louco por Lovecraft que a gente acha uma nova edição, mesmo a gente já tendo, a gente acaba comprando. Porque, enfim. E a gente tem uma coisa que a gente gosta de ler Lovecraft em voz alta. Legal, hein? Então, às vezes, a gente se deita assim, tal, começa a ler Lovecraft em voz alta, e aí tem uma hora que os dois param e falam assim: pera. Não, pera aí. Porque ele começa a te dar umas descrições e realmente, assim, não sei se eu vou estar viajando muito demais, assim, também, indo já para uns outros conceitos, sei lá, tipo Gestalt, assim, de forma, né, do todo, da forma e tudo mais. É realmente uma coisa que, tipo, o personagem é algo tão incompreensível pro protagonista e pra mente do ser humano, né? Como você falou, ele sempre coloca essa coisa da incerteza, que é realmente que, tipo assim, você mesmo lendo ele dando aquelas descrições dele, você tem que parar uma hora e falar assim, não, pera aí que eu não tô entendendo, né? Eu acho fantástico mesmo, acho que você sintetizou muito bem essa incerteza que ele deixa com você com a pulga atrás da orelha, assim. E pra você, Rafael, você acha que é exagerado ou é na medida certa? Como é que eu vou dizer? Eu acho que é na medida certa, mas ele é um escritor de uma outra época, né? Então o jeito que eles escreviam naquela época é bem diferente do ritmo e da escrita de hoje em dia, né? Então pode ser que quando alguém vai ler algum dos livros dele pode estranhar de cara, assim, o jeito que ele escreve, a descrição, o ritmo e tudo. Mas se for com essa ideia de sabendo que é uma escrita de, no mínimo, aí uns 70 anos atrás, tranquilo, já sabe o que esperar mais ou menos, já vai armado, né? Agora se tu pegar assim, sem referência nenhuma e começar a ler, pode ser que estranhe bastante.
Mas pra mim, eu acho muito tranquila a escrita dele. Tanto o Horror em Red Hook, quanto o Sul das Trevas, Call of Cthulhu, pra mim foi tranquilão, assim, de sentar, ler e absorver. Foi um ritmo até que eu gostei, assim, vou dizer. Aham. Ele dá umas aceleradas, às vezes, em algumas partes ali pra te causar um pouco de Ele desconforto. sabe, né? De tipo, botar o terror, assim, do nossa, tá acontecendo muito rápido, talvez eu tenha que voltar e ler de novo pra entender o que aconteceu. E eu acho muito bacana esse estilo de escrita dele. Tanto que o final do Sul das Trevas, assim, eu li e eu fiquei, cara, eu não entendi. Eu tive que voltar, ler de novo. Aí eu entendi metade, aí eu voltei e ler de novo, eu entendi. Então o cara que ele aconteceu isso com ele, eu, caramba, aí dá um mind blow, tá ligado? Já. Fiz muito isso. A gente já fez muito isso. Pegar. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Né? E eu acho justamente essa tensão que ele vai te dando é absurda. Assim. É muito bacana. É muito bacana. É, Eu sou fã, né? Não posso falar da suspeito, literatura né? dele, eu sou fã. Né? Suspeito também. Eu tô com um volume aqui, né? Que é esse aqui. Eu comprei numa promoçãozinha que veio junto com o livro do Edgar Allan Poe e do... Tá aqui, ó. Olha, é fã mesmo. Do Edgar Allan Poe e o outro que tá com a minha namorada. Eu esqueci qual que é o autor. Ah, é dos Irmãos Grimm, é de alguns contos. E o último conto que tem nesse livro aqui é o da cor que caiu do céu, do espaço, enfim. Esse é muito bom. E, cara, eu senti um passo, né? Eu não assistia o filme, acho que é filme que tem a ver aí com o Nicolas Cage, né? Eu fiquei com muita vontade de saber como eles retratavam. E olha só, eu achei, olha aí. Caramba, é um volume próprio pra ele, cara. E eu, assim, eu achei muito legal nesse conto uma coisa que... ele é um pouco diferente da escrita dele, é um pouquinho mais acelerada, é um pouquinho mais simples, mais fácil de ler. E o que eu achei legal, cara, é que eu consegui... Sabe, eu tava lá, sabe? Quando ele tava falando principalmente de como as coisas aconteciam ao redor, e ele falava do vizinho, e ele tava na casa olhando o que estava acontecendo no poço, e eu conseguia, sabe? Eu poucas oportunidades na minha vida eu consegui estar no interior, por exemplo, e sempre aquela calmaria. Eu moro na Grande São Paulo, né? Então eu acredito que essa perspectiva do campo talvez seja um pouco mais assustadora para mim, porque eu não conheço tanto. Então eu comecei a imaginar as poucas vezes que eu estive numa chácara, enfim, e aquele silêncio do Satanás comendo a minha cabeça e aquele poço dos infernos ali brilhando, e enfim, não vou falar muito pra não estragar a experiência, mas sim, cara, é muito interessante isso, né? E tem alguma coisinha específica assim pra vocês que pegou? Cara, a cor que caiu do céu, caiu do espaço, né? Cada editora coloca de um jeito. Inclusive, cara, indico assim, a lerem e assistirem o filme, porque vai ter umas diferenças bem legais. Interessante. E embora tenha o Nicolas Cage, que é aquele overreact, né? Tudo mais, ele tá muito bem no filme, e o filme conseguiu ter umas soluções e umas cenas, inclusive, que são até mais amedrontadoras do que algumas partes do livro, assim. O que eu mais gosto dele, que eu acho que foi o conto, que é bem curto, e que foi onde Lovecraft me pegou, foi o gancho, assim, que é Dagon. Dagon é muito bom. Cara, quando eu li Dagon, aquela descrição que ele dá, não vou também querer dar um spoiler, mas como se ele tivesse à beira do mundo, né? À beira do abismo e tudo mais, e ele vai descrevendo, e é aquela coisa, ele descreve a sensação do personagem primeiro e tudo mais, e você fala, tá, mas o que ele tá vendo? E ele vai descrevendo, e aí que ele fala a coisa que o personagem tá vendo. Cara, Dagon foi assim o gancho, assim, foi onde ele Lovecraft me fisgou, cara. Eu fui fisgado no Horror em Red Hook, foi o primeiro livro que eu li. Eu achei já legal, porque contava a história de um detetive e ele tava ali relembrando tudo que tinha acontecido, né? E por que ele tava abalado e tal. Então é uma baita numa história.
que eu já tinha lido o livro de RPG antes de ler o conto. E aí eu comecei a identificar todos os elementos ali. Eu disse, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Eu digo, da hora. Eu li esses tempos também, foi Cidade Sem Nome. Eu acho muito legal, que é uma cidade no deserto e um cara encontra lá umas ruínas e conforme o cara vai avançando, as coisas vão diminuindo. O teto vai baixando, vai ficando menor, as coisas. Os utensílios, tipo, os utensílios. Oh, meu, é muito bacana. Eu gosto muito do Ratos na Parede. Ratos na Parede. Esse é doideira, hein? Cara, inclusive Ratos na Parede, meus jogadores sofreram porque eu usei muita referência desse conto aí numa aventura e foi sensacional. Eu joguei o jogo Ratos na Parede. Sensacional. Caraca. Maravilha. Ratos na Parede é bom mesmo. A Casa da Bruxa também é muito bom. Sim. Cara, é aquela coisa sinistra mesmo, né? De que alguém tá te observando. Tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. E entra no... Se não me engano, é esse que ele entra numa aspirações matemáticas também, né? Sim. Né? E tal, ele entra numa aspirações matemáticas e tal, cara. É ali que aparece a difícil. Coisa rato. Tipo assim, o que é uma coisa rato? A casa rato, que ele dá uma descrição assim que você fala que é aquela hora que você tem que parar. Pera, mano. Ele fala. Que é isso? Ele tá falando o que é, mas a nossa cabeça ela não concebe, né? Isso é muito doido. Porque é a mesma experiência que o observador tá passando no momento. Ele tá vendo, ele não tá entendendo. Sim. É aí que a sanidade te pega, né? Tipo, a insanidade te pega, né? Exatamente. Não tá entendendo, não tá conseguindo construir o conceito daquilo que tu tá enxergando. Sim. Que é o medo do desconhecido, né? Que ele explora muito na literatura. É verdade. Inclusive, tinha uma parada dele que tem muito nos livros dele que a época que ele escrevia, ele gostava de fazer muito essa crítica de que a ciência, na realidade, ao ver do Lovecraft, ela jamais ia compreender a vida todo, né? Então, por isso que até se fala que assim, muitas das criaturas deles são incompreensíveis, porque era muito essa pira dele que assim, que tava rolando já várias teorias, ele em alguns livros ele até cita alguns nomes de cientistas da época e tudo mais, e tinha justamente essa, tipo, fala assim, cara, se existe uma vida alienígena, a gente não vai conseguir conceber o que é isso. Assim. Se eu não me engano, na época que ele escreveu um conto, ele falou que tinha eu não lembro quais as criaturas, que elas vieram de um planeta mais afastado do sistema solar, tipo, o mais afastado de todos e tal. E ele fez essa referência antes de descobrirem Plutão na época. Que agora não é mais planeta, né? Mas eu não lembro se é o Elder Things. Eu acho que é o Elder Things. Tipo, que ele fala, assim... Tem umas coisas assim na cor fora do tempo. Ou algo do tipo. Não sei se vocês já viram esse. Cara, pera. Me relembra que às vezes o título eu não consigo lembrar. A Sombra Fora do Tempo. Sombra Fora do Tempo. Tá. Eu falei a cor. Sim. É esse mesmo. Sombra Fora do Tempo. E esse eu tive que prestar um pouco mais de atenção pra entender do que ele falava. Porque ele começa a falar de criaturas superiores e projeções. E ele vai para uma cidade também, que ele começa a descrever a cidade, você fala, caraca, velho, que é isso? Essa coisa do palpar o mundo real eu acho muito louco. Porque, tipo, ele cita, por exemplo, eu morava na Nova Inglaterra e aí eu fui pra Europa, peguei um navio, passei pelo estreito tal, pelo Mediterrâneo, não sei o que, e fui em direção à Austrália. Então, tipo, mano, ele usa dos meios reais para que a gente fala, mano, ele está falando do meu mundo. Não é qualquer lugar, não é o mundo dele. E aí, tipo, quando ele começa a inserir as coisas alienígenas, aí você fala, mano, tipo, você começa a realmente quase acreditar, sabe? É bizarro. É esse que, se eu não me engano, que ele vai rastejando, né, por uma ruína e tudo mais, e ele vai falar, cara, sensacional. Esse foi um dos que eu e a Morena, a gente teve que ler e reler, assim, porque a gente lia, a gente, cara, pera, deixa eu voltar, pera aí, sensacional. Esse de longe foi o mais abstrato, assim, que eu li, mas, tipo, porque eu achei
de certa forma eu achei até um pouco confusa. Eu achei que ele exagerou. Aí eu achei mesmo que ele perdeu a mão na hora de fazer as descrições. Na hora de fazer a narração, ele se perdeu um pouco ali. Eu acho que ele poderia ser mais sucinto. Mas, mano, mesmo assim ele não faz você... Pode ser até que seja proposital. Autores que são mais literários, eles fazem isso, né? Eles deixam a sua leitura mais confusa de propósito para poder trazer realmente aquela ambientação da personagem, né? E falando um pouco agora de... que a gente falou um pouco sobre a narrativa dele, principalmente, vamos aplicar isso em mesa. E o que eu quero dizer com isso? Vamos passo a passo, né? O conceito. Quando a gente fala do conceito, gente, você que está nos assistindo aqui batendo esse papo, eu estou usando o que foi apresentado em Storyteller's Handbook, que a gente já viu. Se você não viu, depois você dá uma passada lá no episódio, acho que 9 ou 10 ou alguma coisa assim lá aqui dessa droga de canal. E eu falo sobre algumas dicas que o livro propõe. Então a gente vai falar de alguns elementos aqui. O primeiro é o conceito. O conceito é o gênero, né? Se ele é uma aventura ou crônica de aventura, de horror, de, enfim, heróico, de comédia, por que não, né? E vocês acham que tem um ideal? Porque geralmente o pessoal fala de investigativo, né? O Lovecraft. Mas vocês acham que existe um gênero ideal? Ou alguma Acho que ele outra pode coisa ser. mais interessante? Acho que ele pode ser muito abrangente. Não sei se o Rafael concorda comigo, assim, porque pode ser muito essa coisa do investigativo, aquela coisa do epistolar que vocês estavam comentando, tudo mais, tal, que a gente ainda vai chegar nisso, né? Uhum. Mas eu uso muito Lovecraft, porque assim, eu tenho um jogador meu que manja de lore demais, assim, né? Então ele pega, se eu começar a descrever um personagem assim, ele vai falar, eu sei, esse é o personagem tal, não sei o que, não sei o que. Então eu falo assim, cara, eu vou sacanear. Chega diante de Luviano, vamos parar de Bloodcoats, vamos colocar Lovecraft aqui nessa parada, assim. Então, eu acho que tem muito essa... Eu gosto muito dessa questão do horror, né? Por exemplo, dentro de vampiro, existe algo muito pior do que eu. Que o vampiro já é um monstro, já é uma criatura das trevas. E existe algo muito pior do que eu, que se for liberto, não vai sobrar para ninguém, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também ir deixando aquela coisa das pistas. Eu acho que dá para usar para vários gêneros, assim. Eu acho que ele se encaixa... Eu uso muito essa frase, né? Depende da história que tu quer contar. Mas ele se encaixa em muitos gêneros de história. Ele pode tanto ir pro suspense, horror, aventura. Tem um gênero de jogar Lovecraft que é mais pulp, que eles chamam, né? Que é tu bater de frente com as criaturas e não ficar tão louco de ver elas. Tirar um pouco essa sanidade extrema de cima, a ponto de tu poder combater elas. Tem também um cenário que saiu, que é Herança de Cthulhu, que tipo, que sobrou do mundo depois que os antigos despertaram. Então ele usa um pouco dessa temática de sobrevivência no meio dessas coisas, das criaturas, né? Então dá pra explorar de muitas formas. Ele é bem rico nesse sentido. A única coisa que pode acontecer é ele ficar muito repetitivo. Se tu usar o tema de Cthulhu por muito, muito, muito tempo nas campanhas, vai chegar um momento que ele vai estar repetitivo. Sempre o cara vai precisar de um tomo para saber sobre a criatura, o cara vai precisar conversar com alguém que já passou pela experiência, e aí o cara vê uma criatura antiga e depois o cara vê de novo uma outra criatura antiga, e depois o cara vê de novo, começa a ficar comum, já perde um pouco aquele elemento de surpresa, aquele elemento de tu lidar com o desconhecido. Então tem que ser dosado, mas o gênero que tu quiser aplicar é bem tranquilo, na minha opinião. Verdade. E, bom, já a gente já meio que falou um pouco da trama, né? Que seria a delimitação do conceito. Então, por exemplo, a gente pode fazer algo investigativo e, ao mesmo tempo, a gente faz uma perseguição. A gente faz uma caça ao tesouro, por exemplo. Perfeito. E aí a gente vai... E é uma coisa que, tipo, ele martela, né? Porque ele fala de... fulano pode ajudar com tal coisa, né? Eu conheço um doutor lá em, sei lá, em York,
e aí ele pode me ajudar. Então, tipo, o que que esses negócios aqui podem trazer? O que que é esse homem polvo de argila que eu achei aqui, né? E aí ele Uhum. pode ir atrás, né? E aí a gente vai pro tema, né? Que o tema seria do que se trata a crônica. E aí a gente, claro que a gente tá usando o do livro, né? Eu não gosto muito dessa definição, mas eu tô usando porque é uma coisa mais palpável que a gente já viu aqui no canal. Do que se trata a crônica? Então a gente pega, não sei, talvez vocês possam me ajudar porque faz tempo que eu não narro uma aventura nesse estilo. E acho que o Rafael tava comentando comigo que você tava narrando uma aventura de Cthulhu? Você tinha começado uma mesa? Desculpa. Sim, abriu a mesa. Abriu a mesa hoje até. Ainda vamos fazer ficha, vamos fazer coisa. Mas já narrei algumas aventuras anteriores também. E você Eu sou pode bem falar, tipo, viciado. sinopse assim pra gente, tipo, do que se trata, do que seria legal, o que você tá jogando lá pro pessoal. Vamos ver, sinopse. Bom, a sinopse da aventura que eu vou narrar, ela é um grupo de amigos. Hum, Pode ver, uma coisa bem simples. Ó. É um grupo de amigos que tá numa reunião. Esse é o início da aventura. Eles estão numa reunião conversando sobre. Eu botei jovens adultos. Vai ser o pessoal na média de 20, 22, 23, assim, estão descobrindo a vida e tal. E eles estão em casa, socializando ali, na casa de um deles, coisa bem normal. Tipo, vamos se encontrar aí pra comer amendoim, tomar um refri, comer uma serva, comer pipoca e falar da vida. E no meio de um deles, um deles fala que, tipo, cara, no meio de vai ser um NPC, ele vai dizer, cara, eu tô com uma. Faz um tempo, já alguns meses que tá acontecendo isso comigo, eu tava com uma vontade enorme de criar uma escultura e eu comecei a esculpir. Ele disse assim, e eu gostaria de mostrar pra vocês a escultura que eu fiz lá em casa. eu Vai acho começar aí isso a muito aventura, tá louco, cara. ligado? Ó, do familiar, tipo, vai pro bizarro. Cara, eu acho isso Uhum, muito louco, cara. tipo assim, vamos lá na minha casa que eu quero mostrar pra vocês. Só que, certo, quando chegar lá, a casa vai estar de pernas pro ar, a escultura vai ser uma coisa bem bizarra. Aí tu começa a acrescentar os elementos. Tipo, tu vai ver que esse cara, na real, apesar de ele estar ali falando contigo na boa, ele já não tá batendo bem da cachola já faz alguns meses. Tá acontecendo alguma coisa com ele. Massa. E aí é um jeito de juntar todo mundo, criar o elemento de junção, né? Tipo assim, eles se conhecem, eles são Amigos, amigos, perfeito. e aí eles estão com um amigo passando um problema, que aí, no caso vai ser esse cara. E aí, tipo, esse cara nunca fez esculturas, ele nunca foi, tipo, Aham. realizar trabalhos manuais. Agora, do nada, ele virou escultor, tipo, como assim? É meio que uma obsessão, sabe? O cara fez até começar a ficar bom. Cara, gostei. Então, essa é a sinopse, sim. Que Gostei. massa. Que Se quiser massa. jogar, se quiser jogar. Se quiser jogar, Cara, é se eu comigo. gostasse de jogar online, velho, eu super jogaria. A gente vai te converter ainda. A gente vai te Nós vamos converter. conseguir. Até o final do ano a gente conversa. Não, vai, Vamos ver, vai, vamos vai ver, vamos sim. ver. E tu, Pontes, tem alguma. Cara, eu tô jogando uma de Cthulhu, inclusive mandar um abração pro meu narrador, Alexandre Prados, que tá narrando pra gente uma história de Cthulhu que se passa em São Paulo durante a Revolução de 1932. 32. MMDC, né? E, cara, porque aí tem toda uma questão do conceito político da época, Da Hum, hora. a guerra e tudo mais, e intriga, e em quem eu posso confiar, quem que eu não posso, e tudo mais. E personagens totalmente diversos. Tem ali, vai ter uma psicóloga, tem um enfermeiro, tem um rabino, tem um cara que faz parte do exército getulista com um policial civil. E se vem no meio de uma enrascada que... Ah, e tem aí um militante lá também, político lá e tal. E ele se vê numa situação que fala assim, cara, a gente vai ter que... Agora a gente vai ter que se unir. Agora não vai ter que colocar as diferenças de lado, porque esse negócio tá atrás da gente. Entendeu? Cara, tá sendo muito louco, muito louco. Eu já usei bastante elementos dentro de Storyteller. Bastante elementos dentro de Storyteller. Inclusive, bastante dentro de Vampiridade das Trevas. uhum. Então, algum culto e tudo mais, tal. Dá uma mudada no nome de algum deus ali para o jogador não perceber a referência que é de Lovecraft.
mas eu tô... É que não sei se eu vou dar spoiler, mas eu tô narrando, por exemplo, uma de Caçadores Caçados se passa no Brasil Colônia, que tem uma inspiração muito forte de Lovecraft. É que eu não posso falar, que senão, se eles estiverem assistindo, provavelmente eles vão estar assistindo, eles vão sacar, então não posso dar spoiler, mas dá para se usar realmente para várias coisas assim. E aí, tipo, a gente fala do clima, na verdade a gente já falou bastante, né, que esse tom sombrio de incerteza, que ele é essencial para que qualquer aventura aconteça, né. E aí a gente já tem um escopo bem interessante para a gente falar um pouco sobre o que a gente pode trazer da literatura desse cara, né. Eu gosto bastante, como eu disse, do fator popular. Eu gosto bastante de como, por exemplo, na Cor que Caiu do Espaço, né? Você tem um cara que ele vai na cidade e ele não entende por que as pessoas evitam a floresta de Arkham. E aí tem um descampado e que as pessoas têm uma história, e quando ele vai até lá para entender o que aconteceu, ele encontra um cara, esqueci o nome dele agora, e ele começa a contar a história de um amigo, que esse amigo dele caiu um meteoro no poço lá dele, no quintal lá dele, e acontece umas paradas assim sinistras. E cara, eu acho interessante porque ele fala, não, mas o fulano, e ele usa umas coisas assim bem corriqueiras. Eu fui até a cidade, foi o xerife, o legista, e ele dá nomes, sabe? Eu por muito tempo eu trouxe essa infamiliaridade pro jogo, né? Aí teve um jogador meu, o Rafael Oliveira, um beijo pra você aí, que ele falou, cara, você tem que dar nome pros seus NPCs, cara. Tipo, primeiro que se você não dá nome pro NPC, você já tá me indicando que ele não importa pra aventura. E outra que se você dá nome pra ele, cara, ele vai tá humanizado. Você precisa dar um nome pros seus NPCs, mesmo que for um nome besta. Mesmo que for tipo João, José, Joaquim, dá nome pro cara. E é muito interessante que o Lovecraft ele faz muito isso. Ele deixa essa parcela popular, essa coisa folclórica do conto. Olha só, é a história do descampado. É o cara que me disse. Por que que todo mundo acha isso? Ele vai um pouco além do que, tipo, uma coisa... E isso eu acho muito louco. Não é uma coisa secreta. É uma coisa que todo mundo dali sabe, mas ninguém conta. Isso é muito algo doido. tão terrível, uma história tão... aquela coisa... Que nem você falou, para você é um pouco mais difícil, talvez entender aquela coisa, né, do Cor Caiu do Espaço, tudo mais, pra você da Grande São Paulo. Eu já não, eu sou menino da roça, né, eu falo. Então, eu nasci na roça, tal. Então, sei lá, até os meus 17 anos eu vivi em sítio, assim. E rola muito isso, né? Rola muito isso, ó. Não entra em tal lugar ali, não, ó, aquela pedra ali, tal, mas ninguém gosta, ninguém fala, assim, é tipo coisas de antigo, sabe? Né? Que hoje a gente fala, é folclore e tudo mais. E tem uma coisa que os personagens de Lovecraft acho que tem muito em comum, que é sempre um intelectual, né? Sempre o cara intelectual, que não tudo mais, ele sempre dá um descrédito, né? Não, isso é coisa de... né? Coisa de camponês, coisa de cara, né, tudo mais, tal. E aí, na hora que ele vai realmente, é o camponês, que é o cara ignorante, que não sei o quê, que no fim das contas estava certo, né? Eu acho isso fantástico. É verdade. Tudo isso que acontece desconstrói paradigmas, né? Desconstrói muito do que o pessoal mais intelectual acreditava saber, né? É fantástico isso. De certa forma, é muito fantástico. Que é que nem, por exemplo, ele usa analogias, às vezes, para poder te demonstrar o que está acontecendo na situação. E para nós, às vezes, parece um pouco incompreensível, mas dentro do cenário, se tu inserir o pensamento dentro do cenário, tu começa a achar um pouco de razão, que é mais ou menos, vou dar um exemplo bem, bem clássico, tipo, é formigas, vamos dizer assim. Vamos dizer que as pessoas são formigas, tá ligado? E, beleza, e temos formigas e nós aqui. E aí, por exemplo, tenta ensinar matemática pra uma formiga. Não vai aprender. Exatamente. Não tem. É a mesma coisa que um deus exterior tá olhando pra um humano. Tipo assim, pô, eu podia te ensinar a ciência primordial, que vocês chamam de magia, tá ligado? Mas na verdade, ciência.
mas ele não vai entender. Entende? Se ele começar a entender, a construção que ele tem de realidade vai se desmanchar junto com a mente dele Sim. e ele vai ficar babando pelos cantos aí, gritando. E é o que Não vai conseguir. acontece em quase todas as histórias, né? Tipo, Uhum. tudo que o cara tem cai por terra e ele começa. Geralmente ele começa a história assim. O que eu vou contar aqui, já vou Uhum. avisar que é medonho, que é É, inexplicável. não passe isso adiante, É, né? É, e aí as primeiras impressões são tipo, nossa, que tanto mistério, só uma besteira. exatamente. Uhum. Tipo, o que o cara vai te contar ali é algo que uma pessoa mundana, tipo, não existe, não é real, a ciência já provou que não existe, etc e tal, e às vezes é um próprio homem da ciência Aham, que chegou à conclusão que ele vai ter que reaprender tudo, porque o que é, ele sabia até agora, os tenures que ele ganhou, o Nobel que ele ganhou, não tá valendo de nada, não vale de Verdade, nada. Ele não sabe verdade. nada, ele é um cisco, assim, do tudo umbigo refutado. de alguém, tá ligado? É, ele é tipo um grão de areia numa tempestade. Tipo, cara, Exatamente. e aí quando normalmente o protagonista, um grupo chega a essa conclusão é que eles deu, que daí virou a chave. É, Virou a chave. é o Acabou a contato. construção de persona daquela pessoa. Então, o contato de quarto grau aí lascou. E vocês têm Hum, algum relato? Vocês têm histórias assim interessantes que vocês tenham jogado? Que vocês ouviram falar, já que a gente tá falando de Lovecraft, né? Eu ouvi uma história. Vocês têm alguma coisa assim em mesa que vocês passaram, que vocês sabem que alguém passou que seja semelhante a isso aqui que a gente tá falando? tipo, vida real, tá falando em É, questão em RPGística. mesa. Em mesa. Em vida real eu vou passar porque, como eu disse, eu sou um cara muito cagão. E se começar a falar história de terror, cara, eu não vou conseguir dormir, não. Então começa aí, Rafael. É brincadeira, se quiser Em falar, pode mesa, falar. em mesa. como- Se eu for começar a falar desse universo em relação a crônicas que eu já narrei e já joguei, vai precisar de mais uma hora aí. Vai precisar É. de mais uma hora ali. O que eu posso falar, o que eu posso recomendar, o que que a gente tem à mão, assim, por exemplo. O Jovem Nerd, né? Ícone, eles Sim, fizeram uma campanha lá de Call of Cthulhu que tá. O Leonel Caldela narrou, tá impecável. redondinho. Tá redondinho. Tipo, querem entender bastante. Até, tipo, eu quero talvez narrar isso, mas não sei por onde começar, não sei uma campanha para fazer. Tá em formato de podcast, pode ir lá assistir. Tranquilo. O Cristiano Cristo tem muita campanha de podcast também, é de narrada no Verdade. canal dele, lá no Crônicas da Meia-Noite. Boa. Ele também é fã de Lovecraft, então tem bastante. Acho que a Casa Velha também tem algumas campanhas. Se tu botar ali no YouTube, tu vai achar várias mídias, assim. Inclusive canais que abordam mais a mitologia, mais a Tem, parte tem, teórica tem dessas o criaturas. Tem o mitos, explorando os mitos e Explorando mistérios. os segredos e mitos, Isso, acho que é, mistérios, alguma explorando os coisa segredos e assim que é mitos. bem, bem legal mesmo. É O cara muito bom. ele faz um trabalho super bacana, bem aprofundado, assim. Ele pega É, Aham. os mitos de Cthulhu ali e vai, inclusive muitas coisas assim eu li o livro, e tal, entendi, eu falo assim, cara, deixa eu ir atrás. E ele vai pegando várias referências. Boa. Então, se você tá afim de pegar ali um Cthulhu Mitos, né, um dos antigos para colocar dentro de uma campanha, é um canal que eu super indico assim também. E tem dois sites que são, acho que o supra-sumo, assim, que eu achei. Um é o www.lovecraft.com.br, é um site antigão que tem. O cara, ele é fanzaço mesmo, o cara que construiu aquele site, então tem muita coisa lá. E o blog do Mundo Tentacular. Já tá há Sim, 10 anos aí. sim, O blog sim. do Mundo Tentacular tem muita coisa. E ele traz tanto de RPG quanto da literatura. E ele trabalha bastante algumas matérias que ele escreve lá na pegada Lovecraftiana mesmo. Tipo, dando exemplos da nossa vida real. Tipo assim, existia ali um povo que morava numa beira da praia lá na Austrália. E eles louvavam criaturas marinhas. E tinha a grande criatura marinha que era o deus-chefe deles. E aí ele escreve tudo isso real, e aí tu começa a ler, tu diz assim, aqui ó, pode ser abissais esses caras aqui que eram cultuados, criatura-chefe pode ser o Dagon, pode ser o Cthulhu, pode ser sei lá o quê. Então, tipo assim, que é o que acontece muito nos livros, né? Tipo assim, quando a mitologia dessas criaturas são apresentadas, normalmente elas vêm em forma de folclore, né?
Sim, E sim. depois que tu vai avançando nas pesquisas, tu percebe o que tinha por trás dessa fachada de folclore, por exemplo. Então, eu acho perfeito também esses dois sites, assim. Boa. Maravilhoso mesmo. Gente, Maravilhoso. vou pegar todos esses links e informações, ou então quando eu estiver editando, eu vou colocar tudo lá na descrição do vídeo, ok? E realmente foi falha minha de ter chamado o Cristiano Cristo para fazer esse papo aqui com a gente também. Desculpa, gente. Quarta-feira que a gente tá gravando, né? Eu tô datando o episódio, mas a gente tá gravando na quarta, eu acho que ele tem narração. É. Ah, então, tranquilo. Ele narra Ufa, segundas, quartas e sextas, eu acho. tô menos culpado. Ah, não, é Não é? difícil. A agenda do homem é difícil. Ele Eu é, vou ele gravar é. um podcast com ele, a gente foi gravar do Setitas lá, eu acho que demorou uns 15 dias pra gente conseguir alinhar. Caramba, Entender? cara. Tipo, esse sábado eu posso, eu digo que esse sábado a gente vai gravar. A agenda do homem é cheia. É, mas eu acho bem legal mesmo, e acho que as referências que o Rafael passou realmente são sensacionais. Adoro, assim, Cristiano Cristo. Acho que, dentre vários, assim, acho que vou ser injusto, né? Não vai dar para citar o nome de todos, mas é um cara que realmente me inspira muito a narrar. Acho que assistindo o Crônicas da Meia-Noite foi um cara que me inspirou a falar assim, pô, cara, posso melhorar minha narração, assim, eu acho um cara fantástico e dá para ver o quanto que ele é fã de Lovecraft, assim, né? Ele é bem fantástico mesmo. Eu tô me sentindo culpado agora, gente. Que isso? Não, mas Tem, eu tenho certeza que ele vai entender. tem uma Não, campanha também. Cristiano Cristo é rockstar do RPG, é Sim, É. difícil achar ele a agenda dele. mantém uma agenda corrida, assim, de tipo toda segunda, quarta, sexta, acho que às vezes sábado rola alguma coisa, e acho que ele tá há 3 anos, assim, Caramba. Sim. sistematicamente, né? Então é complicado às vezes conseguir quebrar a rotina dele pra gravar alguma coisa, é bem complicado. Normalmente ele tem sábado livre, que às vezes, não é sempre. Hum. Então é difícil achar o cara. É difícil. Bom, eu vou É saber. difícil Vou achar ver o se eu cara. consigo achar outro tema aqui e eu trago ele aqui. Pô, legal. E vamos falar então do que a gente pode usar, né? Vamos fazer um brainstorm aqui do que a gente pode usar em mesa. Na droga especial anterior, eu e o Rafael a gente falou sobre o elemento epistolar, a gente falou bastante sobre jogos que usam de arquivos, especificamente de cartas, e-mails, enfim, para trazer a informação do jogo em si para o jogador, né? Lógico, é ele que está lendo as informações. Então, eu acho legal, principalmente porque eu citei o Lovecraft lá naquele vídeo e eu disse que ele usa dessa coisa do parece que você está lendo uma carta. Aliás, muitos dos Uhum, contos dele você realmente é uma carta, sim, né? Tipo, é sim. alguém escrevendo alguma coisa, mas É um alguns relato, né? é um É como relato. se, como se achou, tipo, uns documentos velhos no sótão do seu avô, assim. Isso. Exatamente. Tava abrindo o baú lá, achou um encadernado. O que tem aqui? Pô, tem uma história Uhum, maluca ali, tá ligado? E isso sim, pode ser um sim. gancho para uma coisa muito maior, assim, né? E eu Pode. tenho alguns exemplos que, quando eu estava escrevendo aqui a pauta, eu tive algumas ideias, né? Já que a gente está falando, né, vamos dizer assim, desse horror cósmico, então por que não misturar elementos que a gente pouco compreende que existe dentro do mundo das trevas? Eu tô falando mundo das trevas, gente, mas é porque o canal ele tá nesse cenário e também é mais fácil da gente incorporar porque ele traz de uma forma muito limpa, de uma forma muito presente dentro do jogo esses elementos. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. O primeiro deles é a Catedral de Carne. Se você não sabe o que eu estou falando, o Rua Amadeu, o Marajá, lá do Alpha RPG, eles falaram sobre a Catedral de Carne, mas ela tem essa coisa misteriosa, né? Porque, pô, é uma construção feita de carne, cara. E se você quer uma coisa mais Lovecraftiana que isso, eu não sei, sabe? Uma catedral de carne, cara. E a outra Sim. já que a gente tá falando de relatos, lendas e coisa e tal, é a relação com a segunda cidade. Onde tá essa segunda cidade? E falam tanto de lá que lá deveria ser a cidade ideal, tanto que os Bruhá eles migraram para Cartago. Cartago também é outra referência que pode ter. E por que
essas coisas são Lovecraftianas. Cara, o que a gente pode encontrar nesse território? O que a gente pode encontrar nas ruínas da segunda cidade, nas ruínas de Cartago? Entende? Então, a gente pode trazer esse elemento sombrio, até mesmo entre os vampiros, botar Bruhá, botar até Simis pra cagar na calça na hora que ele lê alguma coisa que é completamente alienígena pra ele, né? Vocês têm alguma coisa assim? Pode, claro. Posso? Cara, eu tenho que agradecer muito, 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 assim, meus jogadores e amigos de paixão, porque eles topam todas as loucuras que às vezes vêm nas minhas ideias, assim. A gente tava com uma crônica de Vampiridade das Trevas e tal, e a gente tava jogando a Convenção dos Espinhos, aquela coisa ali, política, tudo mais. E eu tava vendo que eles estavam querendo alguma coisa um pouquinho, sabe, mais horripilante, mais não sei o quê. Até que eu usei o elemento epistolar. Eles acham um diário. Quando eles começam a ler o diário, aí eu pergunto pro personagem, tá, você vai começar a ler o diário em voz alta? Ele falou, vou. Então a gente vai terminar a sessão aqui, vocês vão fazer outras fichas e a gente vai jogar o diário que vocês estão lendo. E aí a gente volta 300 anos antes em Jerusalém, e aí eu coloquei a coisa do Rei de Amarelo, né? Que é um dos Cthulhu mitos dentro de Jerusalém, assim. Nossa, então, e cara, e foi uma crônica sensacional, assim. Eu realmente tenho uma sorte muito grande de ter jogadores que realmente topam as loucuras do narrador. Porque, cara, a gente simplesmente interrompeu uma crônica que a gente estava falando e agora, assim, ó, enquanto vocês estão lendo aquele diário, é essa crônica aqui que tá. Então vocês vão estar lendo o diário, é essa história que vai estar escrita e virou, tipo, canônica, vamos dizer assim, dentro desse universo que a gente criou, assim. Perfeito. E foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Do Rei Amarelo tem uma série True Detective, primeira temporada. Sim. Fantástica, baseada no Rei Amarelo. Fantástico. Sim. E tem, agora falando do elemento epistolar, não falei no outro vídeo, lembrei agora nesse vídeo. Tem um game de GameCube que é Eternal Darkness. Não sei se vocês jogaram. Não conheço. GameCube. Que usa isso. A moral é uma sobrinha, o tio dela foi assassinado, ela é chamada pra polícia pra ela, porque ela herdou a casa e tal, e aí tu começa a ler na tua casa e tu acha o Tomo das Trevas. E tem várias páginas desse tomo espalhado pela casa. E aí cada vez que tu acha uma página, tu joga daí com um personagem que tava naquela época. Então tu começa a jogar lá com um general romano, que ele acha umas ruínas, e aí ele acha um dos deuses exteriores lá. E aí ele vira sacerdote desse deus e tal, ele é amaldiçoado, vira tipo uma caveira. Depois tu acha a história de um árabe e tu vai indo até chegar na época dela. E aí na época dela, ela é quando vai acontecer o grande ritual lá de alinhamento dos planetas, que esse sacerdote romano, que tava a serviço do deus lá do bagulho, tava fazendo naquele dia. E aí tu tem que usar a personagem pra lá tentar interromper. O jogo é enorme. Sensacional. Assim. Sensacional. O jogo é enorme, conforme tu vai lendo, tu começa a aprender as magias daí do mito. Assim. Tipo, é muito da hora. Vai ter lá no Só Não Critica? Vai. Eternal Darkness. Boa. Vou jogar. Eu acho que os Malfeas, para quem joga aparição também, você pode usar muito a influência de Lovecraft total. Os culto dos heréticos ali, ligado a um culto dentro do Cthulhu Mitos, perfeitamente encaixa muito bem. Tem os Decani também. Sim. Os Decani. Tem... Qual é aqueles magos? Agora deu Nefand? Os Nefand. Sim. Tem uma divisão dentro deles que realmente fala no livro ali. Eles cultuam umas entidades Lovecraftiana que ninguém sabe o que é aquilo. Olha aí. Gancho direto, assim, o próprio livro fala. Total mesmo. Total mesmo. Reis de Homem também, né? Reis de Homem do Vampiros Oriente. Tem o Guia da Talmarreira, tem bastante coisa que dá pra se usar bastante ali. Sim.
Pô, Você tava falando verdade. ali da segunda cidade, tudo mais, tal. O Sim. Guide to Talmaheira cara, tem um segredo de narrador ali que você É fala, referência cara, certa, né? É, E muito boa. Lobisomem Apocalipse também, né? Porque, pô, você tem que. O bicho já é uma desgraça de mentira, de apelação, e ele anda em grupo, né? E é claro que Uhum, você tem que colocar criaturas poderosíssimas, né? Pra combater, uhum. pra poder peitar. Eu acho interessante isso, né? Em Lobisomem também ele vai ter com rastejantes nexus também, cara, que eles o dobram ali. Rastejante Nexus é muito alienígena. Muito Exatamente. alienígena. O bicho é muito alienígena. Eu nunca Cara, usei mesmo. tu vai suar prata agora. Transforma o É, suor do lobisomem em prata. Que horror, cara. É muito bizarro. Sim, sim. Rastejante Nexus, é. Fora aquelas espiral, né, meu? Quando tu vai descendo, fica piora. Tu começa a encontrar sim. só coisa horrível quando tu vai descendo as espiral. Tipo, Aliás, você que tá é assistindo, não doido. voltou lá. Livro da Worm é o próximo livro, depois do livro Olha aí, Jogador. olha aí, Vá lá na olha aí. enquete votar. Olha aí. É, e também eu coloquei aqui os Earthbounds, mas vocês colocaram as referências tão legais, eu vou deixar de lado. Só pra você entender, Earthbound é uma referência de Demônio à Queda. Os Earthbounds, como eu posso explicar? No jogo, você é um demônio, você ocupa um corpo. Mas o Earthbound ele não cabe mais no corpo. Ele tá tão atormentado que o tormento dele dilacera os corpos. Então ele só pode habitar coisas que são inanimadas, vamos dizer assim. E os Earthbounds, eles são demônios, muitos deles há muito tempo na Terra, né? E você também pode apelar para essas coisas, porque pro elemento Lovecraftiano, porque ele tem, principalmente um dos poderes dele é provocar o caos, provocar o pesadelo. Ele invoca as pessoas para poder seguir ele por meio de pesadelos, por meio de visões. Essa caoticidade muito. Na verdade, o Rastejante Nexus é bem parecido com o Earthbound. Quer dizer, o contrário, né? Eu não sei direito qual que veio primeiro. Acredito que o Rastejante Nexus veio primeiro. Acho que o Rastejante Nexus é o primeiro. Sim, sim. Eu não acredito que eles tiveram essa ideia do demônio desde Uhum. sempre lá na gaveta. Eu acho que veio depois mesmo. Ah. Não. Sim, sim. Possível, possível. Vocês têm alguma Acho que coisa eles a nem pensavam dizer? em escrever demônio quando saiu o Eu também Rastejante. acho que não. Vocês têm alguma coisa a dizer em relação a isso? Cara, não, eu acho que realmente dá para você incluir muito elemento de Lovecraft em qualquer cenário. A gente tá falando muito mais de Mundo das Trevas, mas dá se você jogar D&D, qualquer outro cenário aí, você pode... Eu tenho um narrador, o meu mestre, o Ivan, que a gente tem crônicas ligadas, assim, inclusive entre mundos de storyteller e D&D. De uma personagem de uma bruxa que aparece em D&D e depois apareceu na nossa crônica de lobisomem. A gente ficou, ué, Interessante, né? A que negócio é lá, esse aí? a lá Ars Entendeu? Mágica, né? Você É, coloca o tipo Tremere lá meio e traz ele pro mundo The, das trevas. The Witcher, sabe? Conjunção das esferas ali. Muito louco, muito louco. Uhum. Bom, a única. Não, a única nada. Esqueci o que eu ia falar. Eu tenho umas indicações a fazer antes de fazermos as considerações finais. Como a gente falou bastante, a gente martelou bastante nessa ideia da incerteza, da coisa fugaz, da coisa não concreta. Eu tenho duas indicações. Se você gosta de ler, quer conhecer mais sobre literatura brasileira, principalmente, eu recomendo muito você ler coisas sobre o simbolismo. Autores como Cruz e Souza. Tem um autor que eu li esse livro desse cara na faculdade e é muito legal para você fazer uma brincadeira com ideias, né? Que é o Mário de Sá Carneiro. Ele escreveu A Confissão de Lúcio. É um livro muito bom, um livro curtinho. Acredito eu que você acha fácil. Eu não vou falar nada desse livro, cara. Nada, nada, nada. É muito legal quando você entra numa sessão de cinema sem você conhecer o filme. Então, Verdade. só dou essa indicação, leia o livro e se divirta, se deleite com esse livro, cara. E a outra indicação que eu tenho é a Lígia Fagundes Telles, que se você gosta de ler e não entender nada, é Lígia Fagundes Telles. Porque assim, a leitura dela, ela vai exigir muito de conhecimento prévio, tanto de vida quanto acadêmico, para você entender o que ela está falando. Mas não que a escrita dela seja difícil.
é que as coisas que ela escreve realmente muitas vezes não fazem muito sentido pela primeira vez. Então você tem que prestar muita atenção no que ela tá falando para você captar realmente a mensagem. Você falou das formigas, Rafael, eu lembrei, ela tem uma história chamada As Formigas, que são duas colegas que estão num hotel e elas encontram uma caixa com os esqueletos e umas formigas em espiral. E aí isso perdura por algum tempo. Uns ossos assim, elas acham que é osso de anão, osso de criança, não tenho certeza. E elas começam a ficar muito assustadas com aquelas formigas e elas vão embora. Até hoje eu não entendi o que ela quis dizer com isso. A história acaba aí, tá? E tipo... Sensacional. Até agora não sei o que ela quis dizer com isso. Então, Lígia Fagundes Telles, tá? Eu tenho esse livrinho aqui, só pra vocês verem. Uma grande escritora. Vocês têm alguma indicação pra fazer? Cara, vou dar a minha. Robert W. Chambers, Rei de Amarelo. Tá? O Lovecraft, se eu não me engano, não foi na realidade o Chambers que criou essa figura do Rei de Amarelo, mas, cara, curti demais esse livro. Você vai achar ele também em quadrinhos. Tem numa outra editora, se eu não me engano, que é essa da Iluminuras, mas eu acho que tem da Dapper Books também. E, cara, pode parecer nada a ver, mas um cara que, além de Lovecraft, bebe muito dessa coisa de mitos, de culturas, de deuses antigos, que é Robert E. Howard, Conan o Bárbaro. Tem muito, inclusive, vários deuses que têm o mesmo nome, Dagon, por exemplo. Ele é do círculo do Lovecraft, né? Eles se correspondiam por carta bastante. Sim, e publicavam na mesma revista e tudo mais, né? Isso, a Weird Fiction, acho que Weird Tales. Weird Tales. Eles trocavam muita carta, eles eram amigos mesmo. Gente, sim. Eu aprendo demais com vocês, gente. Eu sou um garoto. Que isso? Eu sou só um pimpolho aqui no meio desses revistas. E você, Rafael? Tem alguma indicação aí pra gente? Deixa eu ver. A primeira indicação que eu vou fazer, que eu sempre faço, pra quem já leu ou gosta de ler sobre Lovecraft, que eu não sei pronunciar certo o nome do cara, tá? Mas é Argemon Blackwood. Argemon Blackwood é o nome do escritor. Ele tem um conto que se chama Os Salgueiros. Pode começar por ali. É muito bom esse conto. Esse conto, se eu não me engano, o Lovecraft lia esse cara, antes dele começar a escrever sobre esse tipo de coisa. É Argemon Blackwood. É muito bom o conto dos Salgueiros. É muito bom. Leiam. Ele tem umas 50 páginas, acho que o conto é bem curtinho. Mas ele é muito bom. Muito bom. Tanto que ele me inspirou para fazer uma narrativa para esse conto dos Salgueiros. Olha. Que eu tenho lá do Manchas do Passado, né? O último episódio foi inspirado nesse conto. É muito bom. E mais moderno, assim, né? Que todo mundo conhece. Também tem um pouco da pegada. Esse escritor também era fã do Lovecraft, se não me engano. Que é o Stephen King. Boa. Sim. Stephen King tem alguns contos dele ali que são bem, bem alienígenas. O Nevoeiro é um deles, tá ligado? Aí desculpa te cortar, Rafael, mas tá aí um que você... Cara, leia o Nevoeiro e assista o filme. Uhum. Caraca. Da hora. Nossa. Aquele que ele não explica do que é das crianças do milharal, que é simplesmente Colheita aquele que maldita. anda... Colheita maldita, que é simplesmente aquele que anda atrás do milharal, é assim que eles chamam. É muito Lovecraftiano. Caraca. É muito na pegada. Cara, Total. eu li um livro do Stephen King e foi A Espera de um Milagre. Tipo, nada a ver Também é com o bom. que ele costuma. Também é bom. Eu gostei Também demais. Eu preciso. Na realidade, os meus livros vão ficar me olhando, me julgando, né? Mas eu também preciso ler Stephen King. Mas meus outros livros que eu ainda não li vão me julgar neste momento, assim. Cara, posso dar uma indicação aí de filme também? Embora muita gente não gostou tanto, mas assim, eu achei bem Lovecraftiano, que tá na Netflix, que é aquele Aniquilação. Tá? Você vai gostar ou você vai odiar esse filme, mas ele é total Lovecraft, assim. Tu quer uma série que ela não é na pegada Lovecraft, mas ela tem um pedaço da história dela
até a conclusão dessa história, que é puramente Lovecraftiano, é o Legado de Marte. Não, de Júpiter. Legado de Júpiter. Legado de Júpiter, é uma série. É legado aquele de super-heróis. É, ele é uma série de mesmo? super-heróis. Uhum. Só que tem uma parte que é quando o cara... que o personagem principal, ele vai lá junto dos outros para que eles ganhem os poderes de super-herói. Naquela ali ele fica louco, ele começa a ouvir um zumbido, ele começa a procurar um monte de coisa, e depois ele pega um navio para ir até uma ilha. Eita, E, cara, ali é uma campanha de Call of Cthulhu. Tipo, tira o elemento super-herói e vira uma campanha simples de Call of Cthulhu. Sensacional. Muito bacana. É durante a depressão de 30. É muito legal. Sensacional. Tipo, cara, tem a parte do super-herói ali, que aí, tipo, é mais Marvel, né? Essas Aham. coisas, mas esse trecho Pô, dessa série. Eu gosto muito quando pessoas que são extraordinárias, elas se põem em situações, ou elas acabam caindo em situações, em que as capacidades delas não são suficientes, mesmo elas sendo extraordinárias, cara. Sim. É aquela. Não sei se. Provavelmente vocês já tiveram esse pensamento que assim, pô, se eu descobrisse que, por exemplo, que lobisomens existem, cara, eu abriria a minha cabeça pra tudo. E eu acho que eu enlouqueceria a partir desse momento. Sabe? Tipo, Com certeza. provavelmente uma pessoa que tem superpoderes deve ter a mesma coisa todo dia na cabeça também, cara. Legal isso aí, eu vou dar uma olhada, hein? De fato, de fato. Bom, indicações feitas, vamos aos jabazinhos. Rafael Damascena, antes de agradecer sua participação de novo, eu quero, por favor, faça seus jabá. Vamos lá. Eu sou do podcast Vale das Trevas da Ponte pra Cá. Você pode encontrar a gente na nossa página www.valedastrevas.com.br. Temos agora um canalzinho no YouTube lá que eu tô demandando lá, com os conteúdos mais pocket, mais curtinho. Alguns conteúdos às vezes chegam a 10, Então, 15 legais, minutos. bem legais. Mas é mais que nem eu botei ele nos vídeos, né? Lore extra, né? Então, tipo, tem um podcast de 1h30, às vezes tem 3, 4 partes podcast, e o que fica de fora eu vou alimentando ali pelo YouTube, exclusivamente pelo YouTube, do jeito que dá. Temos também, pode achar no Twitter, Trevas Vale, a gente não usa muito, é melhor nos procurar no Instagram, que é @Vale das Trevas. E a nossa página do Facebook também é meio abandonada também, mas é Vale das Trevas. E vai encontrar a gente lá. Agora estamos com novidade aí, eu acho que eu vou fazer um canal de gameplay também do Vale ali, vou jogar os jogos de vampiro, essas coisas ali, entre outros jogos também de terror, Resident Evil, tudo que dá na telha. Massa. E talvez eu vou fazer um canalzinho pra só falar de termos fora um pouco do RPG, mas que pega um pouco essa pegada sobrenatural. Excelente, excelente. E o Rodrigo Pontes tem o Fábulas Cotidianas RPG. Por favor, faça seu jabá. Esse canal maravilhoso. Ô, bebê, que isso. Eu que agradeço. O seu que é maravilhoso. E sempre agradeço demais, cara, o apoio que você, Marajá, Henrique, toda uma galera aí, realmente, que tem dado ao Fábulas Cotidianas. Bom, Fábulas Cotidianas RPG, canal no YouTube. A gente posta ali crônicas de uma forma um pouco mais diferente, tá? Então, você que está acostumado mais com o formato streaming, 3, 4 horas, você vai ver que a gente coloca ali como se fossem capítulos, episódios de séries. 25, 30 minutos, vai ter uma abertura, um crédito final, uma coisa nessa parada mesmo, tá? Teve um pequeno hiato agora, algumas coisas que eu precisava cuidar na minha vida pessoal, mas logo a gente já tá voltando, então assim, as séries estão continuando a ser gravadas, então eu acredito que aí depois do dia 20 já volta a nossa crônica Mar do Esquecimento, que é a nossa crônica de aparição e esquecimento, e a gente continua Giovanni Chronicles, né, ali em Vampiridade das Trevas, e não nesse mês, mas logo a gente também tem a nossa crônica de Call of Cthulhu, que se passa em São Paulo, 1932, e também vai para o canal. Boa. Você pode achar a gente no Facebook, no Instagram principalmente. Vá lá no Instagram, Fábulas Cotidianas, _RPG, tem bastante conteúdo também para você que quer começar a narrar, você quer saber um pouquinho mais de lore, algumas dicas, tem bastante coisa legal, então assim, você acha no Facebook, no Twitter, até no Pinterest, tem playlist no Spotify para você que quer narrar
Queria fazer, desculpa, tô fazendo um jabá, Fique à mas vontade. fazer uma última indicação na realidade que faltou, que é música para você que quer narrar uma história estilo Lovecraftiana. Tem um canal, tem um selo chamado Cryo Chamber, com Y. Cara, eles têm umas músicas ambientes que é sensacional. Para você escrever suas histórias e para você colocar os seus jogadores ali numa ambientação. Na verdade, comecei a fazer o jabá do meu canal, mas estou fazendo o jabá do canal deles. Cara, uma super indicação que eu acho que vale muito a pena aí. Cryo Chamber. E é Vou isso. aproveitar então. Tem um outro canal de música muito bom também, que é Mil. É MY2U. Mil. Ele faz mais música no piano, mas ele faz essa pegada mais sobrenatural. Tem muita trilha boa lá também. E é free, né? Dando só os créditos pra ele no vídeo que tu pegou a música dele lá. Maravilha. Do bagulho dele. Pode usar tranquilo. Sensacional. Boa, gente. Bom, então nós ficamos por aqui. Você pode deixar a droga de um comentário aqui se você tiver alguma coisa interessante para falar sobre sua experiência Lovecraftiana ou qualquer coisa relacionada ao horror, ao inimaginável. Você pode deixar seu comentário aqui, respeitosamente, claro. Também não se esqueça de se inscrever no canal desses dois lindos maravilhosos e se inscrever nessa droga aqui também, porque não? A droga de canal se propaga, enfim, pela droga de página e pela droga de Insta. E quero mandar um agradecimento pra Vi, que cuida daquela droga daquele Instagram, que pra mim, sinceramente, é uma droga, mas eu sou eternamente grato por ela me ajudar. Mas ela tá cuidando bem, tá cuidando bem. Tá, eu tô vendo bem lá, porque muita gente chega aqui por meio do Instagram. Eu subestimo, né, essa rede social, mas eu odeio essa droga aí. Sim, sim. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Um grande abraço pra você e até mais. Um abraço. Falou.